Gente, desde o tempo das cruzadas, os europeus eles eram assim fascinados pelos produtos orientais. Especiarias que eram temperos, né? Seda, perfume, tapete, tudo. E essas mercadorias eles traziam por terra, era trazida por terra pelos árabes, tá certo? Pelas costas, pela costa do mar Mediterrâneo e vendida para os comerciantes italianos que depois revendiam para toda a Europa. Para suplantar esse privilégio dos italianos, países que vão se tornar poderosos como a Espanha e Portugal, eles trataram de descobrir um caminho, olha só que legal, um caminho de navegação para contornar a África e atingir aonde? As Índias por mar. Aí os portugueses, que foram os primeiros na expansão marítima, em 1498, comandados pelo almirante Vasco da Gama. Eca, que nome feio. Eu preferia se fosse Flamengo da Gama, tá certo? Vasco, Deus me livre. Ninguém merece, meu amigo, tá certo? Mas tudo bem, vamos falar Vasco mesmo. Que chato. Finalmente esse Vasco da Gama, com esse nome chato, vai alcançar a Índia. Aí sabe o que vai acontecer? 6 anos antes, Cristóvão Colombo, que navegava a serviço dos reis europeus, havia descoberto um novo continente, a América. E isso, torcida, vibrem, é nesse instante, nesse nosso assunto, que vai ser descoberta a América. Vamos ver como é que foi isso? Vou contar essa história para vocês. Vamos entrar nessa aventura maravilhosa, poderosa, aqui com o seu amigo Titio Lutero. Meu querido anjinho, você talvez já tenha conhecido ou então já comeu uma banana assada com canela? É bem gostoso, não concorda? Você sabia que durante séculos e séculos ninguém na Europa jamais tinha ouvido falar de banana nem de canela? As bananas elas eram plantadas na América, na Ásia, na África, e a canela era uma especiaria, um tempero asiático. Aliás, os índios brasileiros também nunca tinham visto uma manga. A manga é uma fruta que veio da Índia. A laranja doce, ela veio da China. Em compensação, o abacaxi, o caju, o cacau, eles só eram encontrados na América. O tamarindo, ele veio da África. A maçã e a pera, da Europa. Sabia disso? Durante muito tempo, os povos da terra viveram isolados um dos outros. Nem mesmo eles desconfiavam, meu bebê, da existência de outros povos, outras civilizações. Mas a partir do século XV, estou dizendo século XV, os habitantes da África, da Ásia, da Europa, da América começaram a se encontrar. Assim, conhecer banana e canela foi apenas o começo de uma espécie de extraordinária, uma experiência extraordinária, em que todos os povos vão ensinar e vão aprender muitas coisas uns dos outros. Nós estamos falando para você desse momento tão especial que nós vamos chamar de expansão marítima e comercial. Palmas, por favor, meus anjinhos. Tá bom, prateado. Nós vamos falar tudo sobre a expansão. Sabe por quê? Porque a Europa, nessa época, conheceu o mundo. E o mundo vai começar a conhecer a Europa. A partir do século XV, os europeus iniciaram as célebres grandes navegações. O que foi isso? Talvez você me pergunte. Antes de tudo, uma fantástica aventura.
trepados em navios pequenos como uma casca de ovo, sabe? Como se fosse assim, separados com os de hoje, é claro. Eles enfrentaram um oceano, gente, gigantesco e desconhecido. Eles não se apavoraram diante das viagens sem volta, dos furacões, das doenças, das lendas que muitos contavam sobre monstros que jantavam toda a tripulação. Apesar de tanto risco e de tantas incertezas, aqueles bravos homens toparam o desafio e fizeram o que nenhum outro europeu havia conseguido antes. Sabe o quê? Contornaram o litoral africano, alcançaram o Oriente pelo mar e chegaram à América. E tudo em apenas algumas décadas. Aí você pode me fazer uma pergunta. Que pergunta que você quer fazer, Lula? Você que está com a mão levantada. Eu gostaria de saber por que a Europa do século XV começou a organizar as expedições marítimas. Não. O espírito aventureiro não era uma única explicação. Afinal, os navios e viagens custam muito caro. E alguém tinha que pagar todas essas contas. Nós vamos responder a sua pergunta já já. Agora eu pergunto também, quem estava disposto a pagar essas contas? E por que queria pagar todas essas contas?